Através de várias lendas infantis do folclore brasileiro e mundial, lembramos de história como a do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. No meio dessas, tem algumas macabras e medonhas, como a história do Papa Figo ou o popular Velho do Saco, como você conhece. Criatura que causa o terror nas criancinhas mal criadas. E me atrevo a dizer que até mesmo os adultos se assustam ao ouvir suas histórias. E ao se deitarem para dormir, depois de uma longa prosa sobre a lenda, sofrem com angustiantes pesadelos com o velho e seu saco. São muitos mistérios que envolvem a humanidade, fazendo ligação entre o real e o imaginário. Mistérios os quais muitos ainda não desvendados, porém mitos e lendas continuam sendo contados de geração a geração, trazendo fascinação ou pânico nas pessoas. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo. Por muitos anos, tem sido muito comum assustar as crianças dizendo: "O homem do saco vai te pegar". Ele é a figura de um personagem que está a meio caminho entre a realidade e a ficção. Além disso, em diversas partes do Brasil, esse homem também ficou conhecido pelo apelido de Papa Figo. Segundo a crença, ele é descrito como um velho sujo e maltrapilho que sequestra crianças para arrancar-lhes o fígado. Por isso a abreviação para Papa Figo. Desse modo, existem muitas histórias em torno do personagem que se dedica a levar embora as crianças que se comportaram mal dentro de um saco. Crianças que são pirracentas, respondem mal aos seus pais, ou irresponsáveis, ou eram bastante teimosas. De qualquer forma, as mães sempre diziam que as crianças que eram pegas por esse homem, elas viravam sabão. Aposto que você também já ouviu essa versão da história saindo pela boca da sua mãe. E eu tenho certeza que você sentia muito medo quando ouvia algum adulto contando sobre a lenda, quando você era mais novo. Afinal, toda lenda tem um pezinho na realidade, por pior que ela seja. Mas de onde esse velho do saco surgiu? No imaginário popular, os portadores da lepra eram pessoas totalmente desfiguradas que atacavam crianças para comer o seu fígado e assim ficarem curados da doença. Para quem não conhece, a palavra lepra tem o significado de uma doença altamente infecciosa transmitida por uma bactéria e tem como principais características feridas na pele. Durante muito tempo, os pais enganavam as crianças, afirmando que o velho do saco iria sequestrá-las para retirar seus fígados e se alimentar deles. Daí surgiu o termo Papa Fígado, que foi abreviado para Papa Figo. Existe ainda uma outra versão contada, e que muitas pessoas afirmam ser a original dessa lenda, que acompanhou e acompanha gerações há décadas. A história nasce no Recife de 1886, com Pedro Luiz, filho de um grande senhor da alta sociedade pernambucana. Muito pálido, descobriram que ele tinha uma doença rara sem remédio nem cura. Um dos negros escravizados que trabalhava para Pedro, chamado José, habilitado em feitiçaria, pensou que poderia receber um benefício em razão da doença. Dessa forma, o homem afirmou conhecer a cura. Seria necessário comer fígado de criança. À procura da liberdade, José se propôs a buscar os fígados, e naquela mesma noite, o homem saiu pelas ruas de Recife com um saco nas costas. No caminho até pensou em vender os fígados para conseguir comprar sua alforria, mas Pedro Luiz negou a oferta. Pedro aconselhou José a procurar um homem branco para fazer o trabalho cruel, visto que assim chamaria menos atenção. Depois de muita procura, José achou um português chamado Joaquim, de boa aparência e terrível coração. Então, Joaquim saiu em busca de crianças nas ruas. Ele oferecia doces somente àquelas que ele julgava desatentas e desobedientes. Contudo, a doença avançava cada vez mais, apesar dos esforços macabros. Pedro perdeu seus criados e ele mesmo começou a sair pelas ruas. Há longos anos atrás, muitas pessoas acreditavam cegamente que a lepra era uma doença do sangue, como ele sendo algo impuro. Como o sangue é filtrado pelo fígado, muitos achavam que comer esse órgão os ajudaria a restabelecer a sua saúde. Um fígado doente se tratava com um fígado saudável. Essa era a firme convicção do senso comum popular dos antigos.
Por esse motivo, acreditava-se que o Papa Figo era um homem acometido por essa doença e que sequestrava suas vítimas para arrancar este órgão. Enquanto em outros lugares, há relato de uma outra versão para a verdadeira história por trás desse homem sombrio e macabro. O suposto nome do indivíduo era Laerte Patrocínio Orpinelli, que ficou conhecido popularmente como o Homem do Saco ou Maníaco da Bicicleta. Laerte foi um pedófilo e serial killer que admitiu ter assassinado mais de 100 crianças na região da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, entre as décadas de 1970 e 1990. Assustador e até mesmo difícil de acreditar como um homem consegue ter sangue frio para matar criancinhas inocentes e ainda se gabar de tal feito. Um verdadeiro psicopata que aterrorizou vidas. E esse velho tinha alguma característica que o descrevesse como um retrato falado no mundo de hoje? O Papa Figo é uma espécie de lobisomem da cidade. Nunca muda a forma. É um homem velho, sujo, vestindo farrapos, careca e de dentes tortos, com ou sem um saco às costas, ocupando-se em raptar crianças para comer-lhes o fígado ou vendê-lo aos leprosos ricos. É alto e magro. Muitas pessoas que acreditam ter visto o homem lendário dizem que ele é pálido, sórdido, com barba sempre por fazer, sai à noite, às tardes, ao pôr do sol. Há relatos de pessoas diferentes de que o Homem do Saco não ia diretamente sequestrar as crianças. Na verdade, ele mesmo pouco aparece. Ele prefere mandar seus ajudantes em busca de suas vítimas. Os ajudantes, por sua vez, usam de todos os artifícios para atrair as vítimas, todas crianças. Para isso, vale distribuir presentes, doces, moedas ou cédulas de dinheiro, brincar fazendo caretas, brinquedos ou comida. Eles agem em qualquer lugar público, ou em portas de escolas, parques ou locais com um pouco movimento. Preferem o silêncio para sequestrarem suas vítimas sem dó e nem piedade. E quando é ele mesmo quem sai à procura das suas presas, ele age de forma natural com algo que de fato atrai as crianças, como doces, e os pobres pequenininhos iam até ele de forma natural, deixando o sumiço sem rastros ou qualquer outro vestígio que pudesse ajudar a encontrar essas inocentes vítimas. E a lenda do Homem do Saco não é só conhecida no Brasil. O velhinho do saco papador de crianças ganhou fama e conhecimento também na Espanha e no leste da Europa, Ásia e África. Em cada parte do mundo, ele traz consigo distintos nomes e histórias que cada povo daquele local fala. Então, contarei um pouco para vocês como ele ficou conhecido nesses lugares. Então, ouçam com atenção. A lenda do Velho do Saco europeu é confundida com o Velho do Saco devido à incorporação de um mito europeu no folclore brasileiro. Segundo a crença bastante comum no leste da Europa, havia um velho que andava sujo, mal vestido, com um grande saco nas costas, cheio de crianças que ele sequestrava pelo caminho. E de acordo com esta lenda, as crianças do saco que o velho carregava eram crianças que estavam longe de algum adulto, brincando em frente às suas casas ou brincando na rua. Assim, o Velho do Saco pegaria a criança caso ela saísse sozinha de casa. Conta a lenda que a criança era morta e não tinha só o fígado retirado, como também o seu sangue era usado para passar em suas feridas. Outra versão que mistura as duas histórias também é bastante conhecida em todo o país. Dessa forma, nos anos 80 e 90, as crianças eram assombradas ao avistar um carro preto, pois elas acreditavam que se ele parasse, seria para raptá-las. As mães das crianças geralmente usavam o mito do Papa Figo ou Homem do Saco para obrigarem as crianças a dormir, comer e não sair na rua, além de fazer com que elas obedecessem e se comportassem bem. E diga-se de passagem, era algo que funcionava bastante na educação e criação das crianças. Elas obedeciam por medo de serem raptadas e não voltarem mais para as suas famílias. O Papa Figo da Espanha, se existe uma lenda popular na Espanha, é a do Velho do Saco. No entanto, essa lenda urbana tem mais verdades do que fantasia. Para esclarecer, o Papa Figo espanhol era uma figura tão temida por mães e crianças, a tal ponto que a histeria em massa e o medo levaram várias populações a atacarem qualquer estrangeiro ou pessoa potencialmente suspeita. No folclore do Cabo Ocidental da África do Sul, Antige Somers é um bicho-papão que pega crianças desobedientes em uma bolsa pendurada no ombro. Embora o nome seja o de uma mulher, Antige Somers é tradicionalmente uma figura masculina, muitas vezes um escravo fugitivo que fugiu da perseguição por ser homossexual. No norte da Índia, as crianças às vezes são ameaçadas com o boribaba ou pai-saco.
que carrega um saco no qual coloca as crianças que captura. É retratado como um homem com um saco nas costas que carrega crianças desobedientes para comê-las ou vendê-las. Nesse sentido, há fatos semelhantes à lenda brasileira que se esconde por trás da crença. Durante o século XIX, era a tuberculose que assolava a Europa. A tuberculose é uma doença infecciosa e que é transmissível e afeta principalmente os pulmões. Embora fosse uma doença mais urbana, devido às péssimas condições de vida e insalubridade das periferias, as consequências atingiram também o meio rural. No Brasil, por exemplo, já existiam na medicina os métodos científicos, remédios caseiros e sabedoria das experiências de vida de cada indivíduo. Nas áreas mais isoladas, existiam apenas as curandeiras, rezadeiras, o que por si só muitos já olhavam torto, desconfiados de ser algo relacionado com a prática de bruxaria. E nessa área em específico, na Espanha, existia apenas um homem curandeiro. E esse velho carregava um saco gigante onde guardava o material para suas poções. Aliás, ele era o encarregado de oferecer remédios como misturas e poções que muitas vezes eram acompanhadas de rituais. Nessa linha, acreditava-se que o sangue das crianças era bom para curar a tuberculose. Então, muitas crianças acreditavam que seriam sequestradas pelo homem do saco por causa de sangue. Nesse ponto se parece muito com o conto original da Chapeuzinho Vermelho, cuja ideia por trás da história era simplesmente alertar sobre o perigo do contato com os viajantes, bandoleiros, um caminho que pode não ter voltas. Esses são apenas nomes diferentes para simbolizar uma figura muito parecida. Afinal, seu objetivo era muito claro: sequestrar e fazer crueldade com as criancinhas inocentes. E pasmem agora, houve relatos de casos que supostamente tinham a ver com o Homem do Saco ou Papa Figo, como você preferir chamar. E aconteceu bem aqui no Brasil, talvez na região que você mora. Em abril de 1938, foram presos na cidade de Natal 2 indivíduos de cor que iam levando crianças. Eram negros de meia idade, doentes, pálidos e visivelmente dementes. A polícia resgatou as crianças e mandou-as embora. Fatos semelhantes se repetiram no Ceará e Pernambuco. No interior dos estados, corre a mesma história, causando pavores idênticos em todos. Ainda hoje se afirma em Pernambuco que certo ricaço do Recife, não podendo se alimentar senão de fígados de crianças, tinha seus negros por toda parte pegando meninos num saco de estopa. Esse mito ou história verdadeira abrange todo o país, de norte a sul, mudando sempre alguns detalhes para melhor se adaptar ao contexto da região. Mas ainda que seja uma lenda, ela possui um certo grau de verdade, como todas as lendas e contos, pois os relatos do sumiço de crianças, principalmente nas zonas rurais, sempre foram corriqueiros e comuns. Não é difícil ouvirmos falar, seja em jornais ou através do boca a boca, que uma criança sumiu ou que foi encontrada morta em algum lugar isolado. Existem muitos papafigos reais em nossa sociedade, sempre à espreita de algum momento de descuido dos atenciosos pais. A lenda reproduz essa preocupação real dos pais, assim como alerta as crianças acerca do possível perigo que correm ao se aproximarem ou aceitarem qualquer coisa de pessoas estranhas. E como toda lenda urbana ou rural contada em todos os cantos do país, a lenda do Papa Figo se tornou tão popular e apavorante que virou um curta com duração de aproximadamente 15 minutos e que conta a história deste personagem folclórico. Selecionado para o festival Olhar do Norte, o curta-metragem dirigido por Alex dos Santos Reis traz ao espectador mais um olhar sobre a história em torno desta lenda infantil. No mesmo evento, o assunto foi abordado no filme amazonense Zana, o Filho da Mata. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história do Papa Figo, ou popularmente conhecido como o Homem do Saco? Acredita que ele realmente existiu ou acha que seja algo que as pessoas inventaram? Já assistiram o curta sobre esse lendário sequestrador de criancinhas? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!